Prontinho. Muito obrigada, Natália, e muito obrigada a vocês todos que estão aqui com a gente para enriquecer o nosso simpósio. Começamos ontem com a mesa Mulheres e Violência, e hoje de manhã temos a mesa Literatura de Autoria Feminina e Política. Então, a gente lembra que o tempo de fala é em torno de 15 minutos, porque aí depois nós teremos tempo para complementações, trocas, etc. Podemos passar a palavra para a Viviane? Sim? Aqui vai apresentar. Eu peço que cada uma de vocês para se apresentar, antes de começar a falar, se apresentar brevemente, por favor, para a gente se conhecer um pouquinho mais. Viviane da Silva Vieira vai falar sobre Patrícia Galvão, estilo, escrita e resistência. Viviane, obrigada, é com você. Bom dia, eu sou Viviane, como ela disse, eu sou doutoranda na Unicamp, e a Patrícia é uma das autoras que eu pesquiso mulheres que publicaram durante o Estado Novo, eu pesquiso a Patrícia, a Lúcia Miguel Pereira e a Lúcia Benedetti, seus romances dessa época. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a Patrícia, e sobre toda a questão que envolve muito a obra dela. Então, vou começar. Então, nacional e internacionalmente, a literatura escrita por mulheres sempre foi mantida à margem, na obscuridade, não constituindo uma tradição, não por ser inexistente, mas porque sempre foi integrada a uma historiografia que não considerou a especialidade de sua voz. Trata-se de uma escrita frequentemente questionada, criticada e ou privada das qualidades atribuídas à literatura masculina. A tradição, constituída através de uma relação dialética de escritores, críticos e teóricos, parece sempre ter destinado a produção das mulheres ao lugar do esquecimento. Patrícia Galvão publicou 2 livros durante sua vida, Parque Industrial, em 1933, e a famosa Revista, em 1945. Esse segundo livro dela, em 45, ela quase não conseguiu publicar, porque nenhuma editora queria publicá-la. E, no entanto, sua obra é extensa, devido a uma intensa colaboração jornalística, com artigos, críticas, resenhas, traduções, contos, peças teatrais. E Patrícia teve uma intensa participação política e cultural durante a década de 30, mas seu trabalho tem sido frequentemente relegado a um segundo plano, né? Ela é rotulada como vários rótulos radicais. Então, ela é uma comunista radical, uma mulher insubmissa, sedutora, sexy. Então, no meio artístico-literário, a Pagu surgiu em 1928, quando ela passou, né, a se relacionar com o grupo modernista paulista, e junto ao Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Raul Bopp, ela participa da segunda edição da revista de Antropofagia. Então, surge ali, né, a sua inclinação à literatura de vanguarda, e com a qual ela se identificaria até o final de sua vida. Seu apelido mais famoso, Pagu, foi criado pelo Raul Bopp, como relatou a irmã dela em uma entrevista, né, que o Bopp achava que ela se chamava Patrícia Goulart. Então, ele uniu as duas iniciais, Pagu, e surge ali, né, o personagem que é o grande mito de toda a sua carreira. A Patrícia faleceu precocemente em 1962, vítima de um câncer, e sua obra ficou um pouco esquecida por um intervalo de 18 anos. Só em 1980, quando Augusto de Campos ele faz um resgate de sua vida e obra, ela passa a ser conhecida, e sua obra passa a sair da obscuridade ao qual estava. Então, nessa abertura da edição ampliada de Pagu Vida e Obra, o Augusto de Campos comenta como a figura de Patrícia continuava oculta pelo pseudônimo, que a tornava uma personalidade praticamente desconhecida, e quando lembrava, quase uma caricatura, presença trêfega e voluptuosa a incrementar o anedotário do modernismo, envolvido numa aura de escândalo fugaz e leviano. Em 1998, o filho da Patrícia, Geraldo Galvão Ferraz, ele faz um resgate de alguns contos policiais dela, no livro Safra Macabra. E ali ele menciona, na abertura, como a mãe detestava ser chamada de Pagu no final da sua vida,
que, segundo ele, para ela era um pseudônimo de alguém que já não existia, alguém que já havia morrido há muito tempo, mas que até hoje é o seu nome mais famoso. Nos seus 52 anos de vida, a Patrícia pouco utilizou o nome social para assinar os textos. Ela realmente assinava com pseudônimos. Então, tem Zazá, Patti, Mara Lobo, Solange Sul, Ariel, Leone, Jean. E ela só teve um pseudônimo masculino, King Shelter, que é o que ela usa nos contos que o filho dela reúne em Safra Macabra. Então, essa imagem, né, da mulher bela e usada cresce, né, para a Patrícia à medida que o nome de Pagu é mais associado aos escândalos de uma sociedade burguesa e menos ao trabalho artístico e intelectual que ela faz. Então, ela é uma mulher que é circundada por vários estigmas. Então, ela é uma mulher agressiva, que ela ataca os estudantes que invadem o homem do povo. Ela é também o pivô, né, do final do casamento da Tarsila do Amaral e do Oswald de Andrade. E são todos estigmas que acabam encarnando, né, o pensamento comum entre os homens de sua época. Isso porque tanto a Patrícia quanto o Oswald, eles são excluídos daquele rol social que eles frequentavam, mas a obra do Oswald não é desprestigiada pelos intelectuais e críticos contemporâneos. Muito pelo contrário. Na verdade, o nome do Oswald, ele é relembrado sempre que se fala da crítica à obra da Patrícia, né? Muitos críticos reconhecem nele um grande influenciador seu estilo vanguardista. Um desses autores é o Antônio Risério, que ele escreveu em Pagu, Vida, Obra, Obra, Vida, que é um texto que está no livro do Augusto de Campos, e é um texto um pouco controverso. A gente fica um pouco na dúvida se ele é um fã, se ele é um hater da Patrícia. Então ele fala que o estilo dela é oswaldiano, porque ele diz assim, a influência de Oswald sobre o parque industrial é detectável desde o plano macroestético da estrutura da obra até ao nível microestético dos arranjos frásicos, entrando pela seleção vocabular e não deixando escapar sequer os recursos da metonímia e ao ready-made linguístico. Aí ele diz, na sequência, a Patrícia, dona de uma franqueza sexual, ele atribui a falta de eufemismo ou literaturalização com a qual os temas e as cenas sexuais são abordados. E ao Oswald, ele atribui a qualidade estética e literária do romance, que é algo muito curioso, porque ele acaba mencionando que Serafim Ponte Grande é do mesmo ano, de Parque Industrial, mas a Patrícia relata na autobiografia dela que, claro que o Oswald leu o livro dela, mas quem datilografava todos os textos do Oswald era ela. Então, era muito mais fácil ela modificar os textos dele do que o contrário, já que é ela que escrevia para enquanto ele editava. O Risério aí identifica, né, alguns outros pontos fracos que a Patrícia traz para o romance dela. Aí ele fala que é uma pena que ela se detenha ao tratamento literário da vida de mulheres e que ela não trate da vida proletária paulista no geral. Da mesma forma, ele também fala que é uma pena que ela tenha se perdido a sua empolgação ativista e acabe exagerando no conteúdo político. Então é muito curioso. Esse romance dele teve pouquíssimas críticas, eu acho que contemporâneas foram apenas 3. Então, um ano 1933, que era um ano que o jornal era muito forte, ele praticamente passou despercebido, né? Um dos outros críticos que escreveu sobre o Parque Industrial foi Ari Pavão, e para ele se tratava de um livro que demonstrava interesse pela demonstração das desigualdades humanas, mas que era impróprio para menores e para moças, como todo livro que tem ideias. Que é sempre no comentário que eu leio com muita ironia, porque o livro trata de mulheres jovens. Então, por que ele não pode ser lido por mulheres jovens? É muito curioso. Mesmo atualmente, ele é um livro que é poucas vezes indicado ou estudado nos principais estudos sobre esse período, né? Eu acho que um dos exemplos seria Uma História do Romance de 30, que é o livro, né, mais conhecido sobre o romance de 30, e que nele a Patrícia é mencionada como percussora do romance proletário, mas o seu romance não é estudado, ele não compõe a análise da seleção dos textos lidos e analisados.
mesmo que a maior seção do livro seja dedicada ao romance proletário. A Patrícia escreveu sobre o seu período de composição de parque industrial na sua autobiografia precoce, que ela escreve em 1940, logo que ela deixa a prisão. Então, ela fala assim: pensei em escrever um livro revolucionário. Assim, nasceu a ideia de parque industrial. Ninguém havia feito ainda literatura neste gênero. Faria uma novela de propaganda, publicaria com pseudônimo, esperando que as coisas melhorassem. Não tinha nenhuma confiança nos meus dotes literários, mas como a minha intenção não era nenhuma glória nesse sentido, comecei a trabalhar. Depois publiquei apressadamente a novela. Não tinha por ela grande entusiasmo. E se não fosse por insistência de Oswald, não a teria feito. Sim. Sua experiência e vivência na militância comunista podem ser percebidas na história do romance. Então, por que ela retratava a vida de moças que trabalhavam com costura? Porque são jovens proletárias. Porque a Patrícia viveu no meio delas. Ela foi obrigada pelo Partido Comunista a se tornar uma proletária, já que eles a reconheciam como burguesa, apesar dela não ser burguesa. Então, seu trabalho, ela fala daquilo que ela vê. Então, por isso que ela não poderia falar de uma vida dos proletários no geral. Não seria o livro de Patrícia, né? E o Brás é o bairro onde ela viveu toda a infância e adolescência. Então, por isso, ela escreve o Parque Industrial. Nesse período, ela havia saído das fábricas, porque ela ficou doente, e ela era proibida de trabalhar intelectualmente. Então, ela não podia escrever com o nome dela e não podia usar o pseudônimo Pagu. Então, nesse período de afastamento do partido e do trabalho, ela escreve Parque Industrial e lança com o nome de Mara Lobo. Então, falando um pouquinho mais sobre o romance, eu trouxe uma cena de leitura da primeira página, logo no início. Então, São Paulo é o maior centro industrial da América do Sul. O pessoal da tecelagem soletra no cocoruto imperialista do camarão, que passa, a italianinha matinal dá uma banana pro bonde, defende a pátria, mas custa, o maior é o Brás. Pelas 100 ruas do Brás, a longa fila dos filhos naturais da sociedade. Filhos naturais porque se distinguem dos outros que têm tido heranças fartas e comodidade de tudo na vida. A burguesia tem sempre filhos legítimos, mesmo que as esposas virtuosas sejam adúlteras comuns. A rua Sampson se move inteira na direção das fábricas. Parece que vão se deslocar os paralelepípedos gastos. Os chinelos de cor se arrastam sonolentos ainda e sem pressa na segunda-feira, com vontade de ficar para trás, aproveitando o último restinho de liberdade. Então, essa abertura de parque industrial, ela é muito forte. Forte demais para ser entendida pelas pessoas de sua época, na minha opinião. Então, já apresenta o Brás, desde o princípio, como um espaço em que se passará a maior parte dos acontecimentos, mas também como um dos personagens centrais. Então, Parque Industrial não tem personagens profundas, são personagens, em maioria, planas. Talvez o Brás seja sua grande protagonista. Então, a imagem que passa desde o início é de um espaço urbano, em pleno desenvolvimento, né, um bairro sem ruas, com os operários indo em fila para dentro das fábricas. Então, é um local, o Brás, né, conhecido pela industrialização paulista, mas também como reduto dos imigrantes. Então, é muito curioso como, desde o início, se destaca uma italianinha, que é ela quem reage com o simbólico dar banana, nada mais brasileiro do que um dar banana para alguém, ao que está escrito no alto do camarão, que é como ficou popularmente apelidado o bonde fechado, que chegou no final dos anos 20 a São Paulo. Então, a ironia empregada pela autora e o teor das críticas à burguesia se revela com uma dose de bom humor. É a italiania quem defende a sua pátria, o Brás, que é a única pátria que ela conhecia, mesmo que a sua origem imigrante já estivesse em destaque desde o início. Então, os filhos naturais da sociedade são aqueles de mães solteiras, pais desconhecidos ou nem tanto, mas com origem não pode ser rastreada a uma tradição familiar. Então, eles são colocados ao lado dos legítimos, né, daqueles nascidos dentro do casamento, mesmo que sejam fruto de adultérios.
Então, o que os diferenciava era primordialmente a condição e as convenções sociais. Na sequência, a gente pode notar outra característica do estilo do romance, que em diversas cenas o narrador onisciente, ele se refere ao coletivo de personagens sem reconhecê-las em sua individualidade. Então, são personagens planas. Isso porque a questão em cena eram consideradas comuns aos proletários. Então, todos os proletários caminhavam com preguiça no início da semana para trabalhar. A rua Samson, no Brás, é conhecida pelas confecções e lojas de tecidos. Assim, os funcionários que se encaminhavam para a entrada da fábrica iam lentamente, preguiçosos, querendo aproveitar os últimos segundos de liberdade antes do expediente longo e exaustivo. Nota-se que na narrativa, a descrição da massa de pessoas se movendo demonstra como se toda a rua também andasse, como se os paralelepípedos e os operários, ambos gastos e cansados, se movimentassem. Na sequência, a menção a chinelos de cor pode servir tanto como referência à classe social, uma vez que o chinelo ainda é um calçado relacionado a pessoas de níveis sociais menos abastados, como a etnia das pessoas. Chinelos de cor, pessoas negras, né, que trabalhavam. Então, nas páginas seguintes, outras personagens vão se destacando da multidão e elas terão a sua vida acompanhada pela câmera da narração, né? Toda a narração é descrita como uma câmera, então ela foca no personagem, no momento seguinte, no parágrafo seguinte, ela vira a câmera para outro personagem. Então, assim a gente conhece a Corina, a Otávia, a Eleonora, o Alfredo, a Rosa Lituana e muitas outras, né? Que apesar de ser vidas diversas, são vidas que todas se cruzam e o Brás toma palco nos seus dias e em suas vidas. É isso. Obrigada. Viva Pagu! Obrigada, Viviane. Realmente, Pagu é apaixonante, né? Vou deixar para falar nos comentários, né? Para não tomar o tempo, mas realmente dá vontade de já sair debatendo, assim, né? Falando mais sobre Pagu. Vamos passar então para a Mariana. Mariana, bem-vinda. Olá, bom dia, obrigada. Bom dia. Eu sou tradutora, moro em Portugal já há 9 anos. Eu estudei aqui, fiz uma pós-graduação em artes da escrita, e depois entrei num mestrado em estudos sobre as mulheres. E nesse mestrado eu estudei a imigração de brasileiras para Portugal, e com a perspectiva da escrita autobiográfica como forma de resistência aos estereótipos, que eu não sei se vocês sabem, mas existem muitos estereótipos em relação à mulher brasileira em Portugal. E fiquei assim com uma questão pendurada, porque eu não tinha obras específicas para fazer essa análise que eu gostaria. Então, eu fiz minha tese como uma proposta. E eu agora, alguns anos já se passaram, retomei a ideia, o projeto de tentar encontrar na escrita autobiográfica de mulheres essas formas de resistência e fiz uma proposta para um doutorado em literaturas e culturas modernas, aqui em Portugal também, na Universidade Nova de Lisboa. E aí vou começar aqui a minha leitura. A proposta do meu doutorado é continuar a pesquisar a escrita autobiográfica de memórias como uma dimensão política de criação do eu e de resistência. Com o conceito de escrita de si, como trabalhado por Margaret Hago, pude encontrar um olhar feminista para ler em textos autobiográficos de mulheres as pistas de como a escrita de memórias pode se materializar em resistência e subjetivação. Escolhi colocar Anarquistas Graças a Deus, de Zélia Gattai, e Léxico Familiar, de Natália Ginsburg, em diálogo, porque as duas obras mostram algumas dimensões de resistência, tanto pelo ato de terem sido escritas, quanto pelas trajetórias de resistência política ativa das duas autoras,
e também pela força que emanam ao manter viva a recordação das sutilezas e da simplicidade dos gestos do cotidiano das suas famílias, lugares onde é possível encontrar formas de resistência ao estrutural. A análise que comecei a fazer com esses 2 livros, que ainda está em estágio inicial, é como a escrita de memórias dessas mulheres pode nos oferecer pistas do surgimento de uma consciência política e resistência no núcleo familiar, ao articular o subjetivo e o coletivo. Ambas as autoras tiveram uma vida prolífica como escritoras, com a publicação de muitas obras premiadas, além da participação política ativa ao longo da vida. Por exemplo, a Zélia Gattai participou do movimento anarquista enquanto jovem e atuou como militante ao longo da vida, trabalhando pela anistia de presos políticos ao lado do marido, que chegou a ser eleito como deputado federal e precisou exilar-se em Paris por causa da proibição do Partido Comunista Brasileiro em 1947. Foi fotógrafa e se autodefiniu como memorialista. A maioria das suas obras se ocupa das memórias, tanto da própria família, quanto da família que constituiu e também suas vivências como ativista. Já Natália tem um percurso de vida marcado pelo antifascismo, com o pai, os irmãos e o primeiro marido presos pelo regime de Mussolini durante a Segunda Guerra, e o marido chegando a morrer em uma prisão. A sua produção intelectual e cultural aborda também as questões de memória, família, política e cotidiano como temas centrais. Ginsburg foi militante pelo PCI, que é o Partido Comunista da Itália, na juventude e é depois eleita como deputada de forma independente em 1983. A própria escrita e a publicação desses livros já pode ser considerada uma tarefa política, já que o reconhecimento do eu, através do tecido de lembrança dessas mulheres, borram as fronteiras entre o público e o privado, ficção e realidade, intimidade e política, o eu e o mundo, como diz Margaret Rago. Ambos os livros falam, a partir da perspectiva da criança, sobre o mundo interno, o doméstico, as dinâmicas das famílias, os assuntos tidos como privados e da esfera das mulheres, porém, em relação com a mulher adulta, que naquele agora escreve e vai costurando as lembranças com o mundo externo, a convivência com os vizinhos, demais familiares, conhecidos, e as mudanças sociais e os eventos da época, como forma de resistência política. A poética feminista nessas obras se mostra no borrar dos binários dentro-fora, privado-público, homem-mulher, e na subversão das formas narrativas autobiográficas tradicionais, ao posicionar-se num espaço entre, em constante devir, tornam-se escritas de fronteira. Aqui, a reescrita do passado e a reconstrução da sua própria história pode adquirir um sentido político vital. E aqui citando a Margaret Rago, a escrita de si, como lembra Foucault, não visa apenas garantir uma tranquilidade interior pela reconciliação consigo mesmo, mas é uma tarefa política, sendo assim uma tarefa urgente, fundamental, politicamente indispensável, se for verdade que, afinal, não há outro ponto, primeiro e último, de resistência ao poder político, senão na relação de si para consigo. A narrativa de ambas as obras é pouco linear em termos cronológicos. Segue os critérios do fluxo de memória das autoras, como um tecido que vai sendo fiado, com as pequenas histórias conectadas umas às outras, funcionando como fios enredados que compõem essas etapas de suas vidas. A escrita em primeira pessoa, com frases curtas, descrições ricas em imagens, como, por exemplo, das casas, das ruas, os trajes, os hábitos específicos das épocas, e muitos diálogos, alguns inclusive que imitam sotaques, sempre com o uso de pontos de exclamações, proporcionam, além do efeito cômico, a sensação de oralidade, tornando quase que vivas essas memórias, trazendo-as para o presente com a nossa participação ativa, uma conversa com o leitor, uma contação de causos, que também demonstra que as narrativas de memória e de resistência podem se apresentar na forma de recordações singelas e até mesmo alegres. Zélia Gattai vai publicar o Anarquistas Graças a Deus, que é seu primeiro livro, em 1979, aos 63 anos, que, como ela própria diz, viveu primeiro para depois se biografar. Já na primeira frase do livro, ela situa a casa, que é uma das protagonistas dessa fase da história da sua vida, que ela pretende contar.
E com isso, demarca também a sua classe social, ao contar que a casa ficava localizada na Alameda Santos, como ela mesma diz, a vizinha pobre da Paulista. Zélia é a caçula de 5 filhos de Sr. Ernesto e Dona Angelina. Os dois são também de origem italiana, imigrantes de origem italiana. O Sr. Ernesto era empregado da oficina do pai, na Barão de Itapetininga, e tinha uma particular predileção por automóveis e por assuntos políticos. A mãe, Dona Angelina, trabalhou em uma fábrica de tecidos no Brás desde os 9 anos até os 15, quando se casou com o Sr. Ernesto. Sempre gostou de música, cinema, literatura e de animais, e para a frustração do marido não era feita as tarefas domésticas. Como conta Zélia, no fundo, o papai devia ser um homem frustrado. Sua mulher não conseguia jamais apegar-se à cozinha, coisa fundamental para o marido. O Léxico Familiar, ele é publicado em 1963, já a Natália Ginsburg tinha 47 anos. No livro, ela conta a trajetória da família durante os anos do fascismo na Itália, o seu culminar e queda com a Segunda Guerra Mundial. O pai, Giuseppe, era descendente de judeus, professor universitário e biólogo. E a mãe, Lídia, chegou a se inscrever em medicina, mas nunca terminou o curso porque conheceu o pai e se casou com ele. O percurso narrativo desse livro também não é linear, e ele segue aqui o ritmo das expressões e os termos próprios usados pela família, como uma espécie de dispositivo que Ginsburg usa para a escrita da obra. Léxico usa de alguns dos mesmos recursos estilísticos que anarquistas, expressões idiomáticas com pontos de exclamação, denotando, além de alguma comicidade, um sentimento de urgência, autoridade, um modo particular de expressão em ambientes familiares, mas também a linguagem única daquela família. Só que logo no prefácio, a Natália explica que aquela não é a sua autobiografia, mas sim a história da sua família, das pessoas que ela conhecia e de como elas se comunicavam, e incentiva que o livro seja lido como um romance. E, efetivamente, o seu eu aparece muito pouco. A autora dá o protagonismo aos outros, num jogo que pode nos permitir leituras nas dobras daquilo que ela opta por relatar e tornar presente. Nesse caso, a escrita de si pode ser lida no que Rago interpreta como uma abertura para um amplo leque de relações intersubjetivas e enreda ou dilui o próprio eu numa extensa rede de relações, coletivamente trançadas e em movimento contínuo. Natália, assim como Zélia, também é filha caçula de 5, uma posição que pode ser vista como estratégica para a observação de um núcleo familiar já formado, terreno fértil para a criação de algum tipo de diálogo com o que veio antes, com o presente, o lugar de onde essas memórias estão sendo escritas, e o que ficará como herança depois para outras pessoas. Ao mostrar suas famílias com uma lupa, as autoras acabam por iluminar suas estratégias para lidar com as limitações impostas por questões de classe e de gênero. Se em algumas circunstâncias os pais das autoras demonstram sua resistência política e seu viés ideológico, tanto na participação ativa de movimentos políticos, quanto na criação de subterfúgios para escapar e proteger os seus do fascismo, em outras são as mães que resistem, como é o caso de Dona Angelina, que recusa se conformar com o nome de macho, entre aspas, registrado pelo marido para um dos filhos, passando a chamá-lo por um apelido, Tito, por toda a vida. Conta Zélia, se conformar não era esse o fraco de Dona Angelina. No caso de Léxico, a resistência de Lídia, a mãe de Natália, aparece, por exemplo, quando ela não se priva de contar histórias repetidas, mesmo quando contrariada, quando não se dedica como deveria ao trabalho doméstico, ou quando, mesmo sabendo da preferência do marido por cabelos compridos, opta por manter o seu curto. São atitudes singelas, se formos pensar nas mais diversas consequências para o eu, que as opressões e codificações normativas podem provocar. Mas esses comportamentos cotidianos não deixam de, no todo de uma família, compor um conjunto de práticas de subversão e liberdade, transmitidas sobretudo de mães para filhas, e contribuíram para suas formações intelectuais, políticas e subjetivas. E para finalizar, eu queria deixar aqui uma citação do Benjamin, que está na tradução em português de Portugal,
O dom de atiçar, através do passado, a chama da esperança, pertence apenas ao historiógrafo perfeitamente convencido de que, diante do inimigo, e no caso de este vencer, nem sequer os mortos estão em segurança, e esse inimigo não tem cessado de vencer. É isso. Obrigada. Obrigada, Mariana, parabéns. Vou passar a palavra agora para a Julie. É Julie? Julie. Julie ou Julie, como preferir. Tudo bom, Julie? Bem-vinda. Tudo bem. Obrigada. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer as organizadoras, todo mundo, pela oportunidade de participar dessa vez do simpósio. Ressaltar que é um prazer rever a professora Laura, que me deu aula na graduação na UERJ. Um beijo. E, bem, vou me apresentar. Eu não sei se vocês conseguem me escutar bem, talvez tenha um pouco de barulho, não sei, é porque eu não estou com o fone aqui. Bem, eu atualmente faço meu mestrado em Literatura Geral e Comparada na Université Sorbonne Nouvelle, em Paris, e a minha pesquisa é sobre 3 poetisas, uma portuguesa, uma brasileira e uma francesa, René Vivian, Judith Teixeira e Eunice Caldas. Eu ainda acabei de terminar o primeiro ano do mestrado, ainda tem mais um ano, então, assim, vou apresentar um recorte na minha pesquisa, especificamente sobre Judith Teixeira, a poetisa portuguesa. Eu tenho uma apresentação, eu posso apresentar aqui? Não sei. Aqui. Sim. Vocês veem a tela? Tá começando. Tá entrando, agora Julie. sim. Agora sim. Sim. Consegue colocar em tela cheia pra gente? Então, ok. Assim? Agora foi. Assim, tá bom? Assim. Pronto. Então, para esse recorte, eu dei como título Entre Misoginia e Perseguição, o grito poético como estratégia feminina, feminista e decadentista de Judith Teixeira contra a censura da literatura, a dita literatura de Sodoma. Tem um pouco de aspas nesse título, mas eu vou explicar. A literatura de Sodoma, né, foi um escândalo, como diz o pesquisador, um escândalo erótico social do século XX em Portugal, onde foram perseguidos e censurados diversos livros, poesias e canções, como de Raul Leal, Antônio Boto e o livro de Judith Teixeira. Não vou falar muito, porque o tempo é curto, eu vou me dedicar somente a Judith. Então, esse aqui é o meu plano de apresentação. Eu separei em 3 partes, em 3 estratégias, 3 momentos de estratégia. O ano 1923, a decadência e o apogeu da literatura de Sodoma, onde nós temos a publicação do livro de poemas da Judith, Decadência, que foi censurado e queimado em praça pública. No segundo momento, o ano 1926, é um ano de estratégia de um segundo contra-ataque, e a Conferência de Min, que embora é do mesmo ano, 1926, eu considero uma estratégia à parte, não se tratar do mesmo gênero, não se tratar de poesia, e também porque ela entrega aqui uma estratégia diferente, como eu disse aqui, uma estratégia do feminino ou dos femininos, a gente vai ver. Então, para quem não conhece a Judith Teixeira, eu vou tentar apresentar brevemente. Foi uma poetisa nascida em Viseu e morta em Lisboa, no final do século XIX, primeira metade do século XX. Ela publicou diversos livros de poemas, também de novelas, contos. Ela também fez conferências. Ela também foi a diretora da revista Europa, que é uma das principais revistas do Portugal modernista, do primeiro modernismo português, e que é geralmente mal citada dos dicionários, nas histórias literárias, justamente por conta desses escritos, de seus poemas de cunho erótico ou homoerótico infantil. Então, ela tinha um pseudônimo, aqui está escrito A Casa de Lena de Valois, ela publicou também com Lena de Valois, mas eu analiso principalmente a produção poética que ela assina como Judith Teixeira. Podemos dizer também que foi a única mulher do
primeiro modernismo português, alguns teóricos tinham. Então, aqui nessa primeira parte, o ano 1923, a decadência e o apogeu da literatura de Sodoma. Então, aqui, no primeiro momento, a gente tem a publicação de Decadências, do primeiro livro de poemas. No segundo momento, então, é o ataque que foi feito a Judite, esse escândalo da dita literatura de Sodoma, pela parte dos estudantes da Escola Superior de Lisboa e do governo civil. E o contra-ataque juditiano, que no caso considera a primeira estratégia, a publicação do seu livro Castelo de Sombras, no mesmo ano. E a gente vai ver uma pequena diferença nesses dois livros. Então aqui eu coloquei alguns poemas, não vou ter tempo de ler tudo, mas aqui o primeiro poema que eu separei, Flores de Cacto, onde ela imagina flores de cacto, e é uma poesia realmente que queima, uma poesia que é muito sensual, né? Então aqui a gente tem esses versos. Eu gosto dessa flor pagã e sensual, que num místico ritual se entrega toda aberta aos beijos fulvos do sol. Ou aqui, por exemplo, em perfis decadentes, irritaram-se as bocas sensuais, os corpos subtilizados femininos, imprimiu cintilações irreais, enlançaram-se nos os braços longos e finos. E, por fim, esse poema aqui, A Minha Amante, então, onde ela, né, dedica a uma outra mulher. Dizem que têm amores contigo, deixa-os dizer, eles sabem lá o que é de sublime dos meus sonhos de prazer. Então, esse primeiro livro, com poemas tão sensuais, tão não necessariamente explícitos, mas tão eróticos, foi vítima de uma perseguição e censura. Então, aqui tem esse primeiro artigo, Higiene Moral e Social, publicado na época, no jornal A Época, dos estudantes das escolas superiores de Lisboa. Então, eles, como sempre, não vimos tratar de política, nem trazemos também um novo programa de partido pronto a salvar o país. Enfim, eles então, a situação, e dizem que Sodoma ressurge nos livros e nos escritores, nos espíritos e nos corpos. Urge a reação pronta e implacável. A reação é queimar os livros em praça pública. A minha base para conseguir achar essas notícias é essa obra aqui, de Zé Cunha Gonçalves, onde ele reúne não só esses artigos publicados da parte dos estudantes e dos críticos, mas também as notas, as reações em defesa dessa literatura, de Fernando Pessoa, Antônio Boto e outros. Então, essa primeira estratégia de Judite, eu diria que é a publicação do livro Castelo de Sombras, onde nós temos uma prevalência de sonetos, enquanto que no primeiro livro, né, na crítica, eles diziam que ela só fazia poemas sujos e que não tinha nenhuma qualidade poética. Ela, como resposta, ela tenta mostrar que além de escrever bem, de fazer belos poemas e tudo mais, ela também maîtrise, ela também domina a forma. Então, tem uma diferença aqui. Tem uma melancolia acentuada. Então, eu separei alguns títulos: Maus Presságios, Estranhador, 4 Cantigas de Tristeza, Soneto da Minha Dor, e etc. Então, é um livro que se afasta de decadência, no sentido de não reproduzir o modelo sensual, lógico, que ela tinha apresentado no primeiro livro, mas mostrar outras cores para sua poesia. Essa seria a primeira estratégia. Essa primeira estratégia não bastou, porque em 1926 tem a nota tem um artigo de um crítico, Marcelo Caetano, que, enfim, se eu não me engano, o título é Arte Sem Moral Nenhuma, e onde ele vai atacar principalmente a Judite Teixeira, dizendo que são poemas completamente sujos e que, enfim, é uma arte vazia. E então nós temos uma outra estratégia, ela volta, de certa forma, ela recupera a temática sensual, a temática erótica, e ela publica Nua, Poemas de Bizâncio. E na segunda parte aqui, de uma Sodoma divinizada, é o título de um dos outros livros, uma decadência potencializada. Então,
ela, né, enquanto a sua primeira estratégia era de afastar a temática homoerótica e sensual, e isso não a impediu de ser atacada novamente, ela retoma, né, ela recupera essa temática e ela potencializa. Então, aqui não coloquei muitos poemas para não perder muito tempo, mas o livro, ele se abre com essa epígrafe da poetisa francesa René Vivian. Je rêve d'amour et je dors solitaire. Na verdade, se a gente vai analisar esse poema de René Vivian, na obra de René Vivian, que é o que eu faço, é um poema que tem como título Sur le rythme saphique, né, sobre o ritmo sáfico, onde ela faz traduções de Safo e ela faz uma modificação de um fragmento de Safo. Então, ela recupera justamente essa temática sáfica. E aqui, nesse outro poema, Scheherazade, fecha ainda mais na ternura dos teus braços a graça perturbada do corpo feminino. E sofre, queima ainda, a linda sultana do teu desejo, na brasa do teu beijo agônico. Então, são poemas que evocam esse corpo feminino, que retomam essa sensualidade, e como uma outra pesquisadora, na verdade, sobre uma outra poetisa, sobre Marina Tsvetaeva, diz, a gente vê uma homossexualidade feminina que, na verdade, vai desempenhar um papel literário que vai liberar novas formas, novos estilos, enfim. Por fim, a Conferência de Mim, de Judith Teixeira, e o que eu diria a estratégia 2 femininos. Enquanto nas duas primeiras estratégias ela tem um movimento sozinho, né, de publicar um livro por ela mesma, enfim, dentro do seu universo poético, a gente vê nessa conferência, a gente vai ver nessa Conferência de Mim, que ela vai evocar outras mulheres, dentre René Vivian, justamente, que ela já havia utilizado na epígrafe de Lua, Poemas de Bizâncio, mas também a poetisa, escritora, conferencista francesa Valentine de Saint-Point. Valentine de Saint-Point é a única figura feminina no movimento futurista. E ela publicou também... Desculpa, gente, acho que tem um bebê chorando, não sei se dá para escutar. Tem um pouco de barulho, vocês estão conseguindo me ouvir? A gente consegue escutar, sim. Ok. Desculpa. Enfim. Então, como eu estava dizendo, a Conferência de Mim, ela vai evocar a Valentine de Saint-Point, que é a única mulher francesa no movimento futurista, a única mulher, na verdade, no movimento futurista, e que publica o Manifesto da Mulher Futurista e também o Manifesto da Luxúria. Nessa conferência, eu tirei aqui um trecho, Valentine de Saint-Point gritou uma vez com um descaramento adorável as suas afirmações ousadas e exclamou em voz alta: a luxúria é uma força, e eu, como poeta, apenas direi: a luxúria é uma fonte dolorosa e sagrada, de cujo seio flui, cantando e sofrendo, o ritmo harmonioso de nossas sensações. E a gente vê justamente, né, nessa sua resposta à afirmação de Valentine de Saint-Point, justamente diversas imagens que vão ser retomadas nos poemas, principalmente nos poemas do seu último livro de poemas, o Lua, Poemas de Bizâncio, que é, no caso, essa fonte dolorosa e sagrada, essa mistura de dor e de prazer que vai ser marcante na sua poesia. Então, aqui eu tirei essa citação. A gente vê já essa ideia desde Decadência, nesse poema, a mulher do vestido encarnado, o farrapo de luxúria que acende os quentes desejos, até a fúria, na febre de longos beijos. Ou também, no poema Rosas Pálidas, de Lua, Poema de Bizâncio, a luxúria, ó pálidas irmãs, é a maior força da vida. Sensualizai, pois, a vossa carne arrefecida. Enfim, então essa seria a terceira estratégia judiciana de poder reunir, de poder mostrar que, mesmo no seu universo poético, mesmo com todo o seu projeto, que é pessoal, que é único, ela também não estava sozinha, de certa forma, porque tinham outras mulheres antes dela que também fizeram
processos similares, a René Vigian com a sua poesia e Valentine Saint-Point com os manifestos, com sua participação para o movimento futurista. E, por fim, ela termina a sua conferência dizendo: a burguesia, aterrorizada pelas chamas da minha fantasia, apedreja-me de longe sem consciência, pois só pode haver consciência no culto e nos iluminados. Bem, que isto continue, pois eu, numa leitura irreverente e sem esperança, continuarei a dizer-vos sinceramente, honestamente, as minhas concepções de arte, no maior tom da verdade. Esse aqui é o esquema que eu fiz, decadência, publicação de decadência, os ataques, né, seja o Manifesto de Literatura e Moral dos Estudantes e as diversas notas saídas em 1923, ou o artigo Arte Sem Moral Nenhuma, de Caetano, em 1926, na verdade, e as 3 estratégias, os 3 ataques, contra-ataques judicianos. Castelo de Sombras, Nula, Poema de Bizâncio e a Conferência de Mim. Essas são minhas referências bibliográficas e gostaria de mais uma vez agradecer pela oportunidade de poder apresentar um pouco da minha pesquisa. Muito bem. Parabéns. O Mário Lugarinho na bibliografia, que lindo. Bom, então... Bom, agora eu vou passar a palavra para a Silvina. Silvina encerra, então, as nossas apresentações. Isso. Como eu vou apresentar e não vou poder ver, me falem se eu estou sobre o tempo, né? Bom, sou Silvina, professora aqui em Juiz de Fora da Federal de Juiz de Fora. E Mariana, bom, você está há 9 anos no Portugal. Eu estou, não sei a Julie, né, quanto tempo que está na França, mas eu estou há 27 anos no Brasil. Bom, vou apresentar. Deixa eu ver aqui. Bom, o título é Poesia e Pandemia no Brasil, Estados Temporais, nas Geografias do Poema em Graça Graúna. É uma continuação do que eu já apresentei no ano passado, com outro foco, mas que forma parte do que poderia ser minha mini pesquisa nesse tempo, né? Desculpem. Então, esta comunicação analisa algumas das estratégias da poepolítica da escritora e professora indígena potiguara do Rio Grande do Norte, Graça Graúna, Maria das Graças Ferreira, durante o período da pandemia. Busco uma aproximação ao estar e ao fazer poesia nas singularidades do contexto brasileiro e na especificidade da produção autoral. Graça Graúna desenvolve, no compasso da vida nesses anos de perigo, confinamento e violências, 3 projetos poéticos, quais sejam: poemas no site do projeto do Instituto Moreira Salles, né, Convida, IMS Quarentena, Graça Graúna Poesia, de agosto de 2020. O seguinte é Poemas na Antologia da Poética Digital, Poesia Indígena Hoje, de 2021, e Fios do Tempo, Quase Haikais, de 2021. Procuro, para tanto, analisar o lugar Graça Graúna dentro do campo literário brasileiro, as estratégias de publicação, os modos das antologias digitais, a escolha da editora cartoneira, o livro artesanal, bem como as formas escriturais e as cenas de interpelação a partir das quais pode ser, sente pensada, a experiência deste acontecimento nas variações de tons dessas 3 obras. Estas 3 produções poéticas transitam entre as demandas artístico-sociais pelos atos de presença da escrita da Graça Graúna, em momentos de acirramento das políticas extrativistas e de persecução às comunidades originárias brasileiras, e a procura da poesia como ato de vida, no entretecer da vida mesma, como estratégia de elaboração da escuta da terra e do espanto para espantar os males. Aqui.
Subiu demais. Primeiro, o tempo da pandemia, para confinados ou não confinados, tem sido e se prolonga até os dias de hoje, com suas variantes, o tempo da angústia e do luto. Vivemos na permanência do princípio de realidade, da possibilidade da morte de todos e o temor da própria morte. E, o que mais, na conjugação contrapontística do princípio esperança, trocado na forma de altos e baixos das percepções da desesperança. O tempo parado da angústia e espera, no compasso da permanência, no caso da escritora Graça Graúna, em um novo confinamento, isolada dos filhos, netos e dos parentes da aldeia. É por isso necessário acrescentar a estas percepções a heterogeneidade das formas de estar no mundo, os entramados da agoridade das pessoas no Brasil, a princípio pelo abraço religioso nos seus credos, mas muito notadamente pela forma em que credos e cosmovisões são vivenciados, o que, ao mesmo tempo, conjura modos de experimentar os tempos. Então, aqui, um segundo, vou já focar nas 3 obras, né? Então, são 3 projetos poéticos, como eu falei, né? Os poemas no site do Instituto Moreira Salles, que é, digamos, uma demanda, um trabalho por demanda, é um pedido que faz a instituição para a Graça Graúna, e, portanto, ela vai fazer uma seleção de poemas, e, inclusive, começar a escrever outros poemas, e vai ser postado num site com uma entrada única, né? Eu, daqui a pouco, eu mostro para vocês, né? O segundo projeto também, onde ela é convidada, é na Antologia Poética Digital Poesia Indígena Hoje, né? E O Fio dos Tempos, que é livro, já, um livro da autoria total, digamos, da Graça Graúna. Então, temos 2 antologias, nas quais Graça Graúna compõe poemas novos, mas também ressignifica poemas de outros anos e de outros livros dela, né? Então, só para conhecer, né, eu vou suspender aqui e vou mostrar, né, a ver se consigo, peraí aqui, me perdi agora, onde que eu estou? Aqui. Tá vendo? Esse é o site, né, do Instituto Moreira Salles. Dá para ver? Dá para ver, sim. Dá pra ver. Beleza. Então, da vez passada, né, no ano passado, eu até coloquei aqui ao redor da fogueira. Vejam vocês, tem os poemas, né, e tem o áudio dos poemas, certo? Então, são 2 poemas grandes, que é grande parte do estilo, né, da produção. Poemas grandes, vejam, né? E depois tem esse último aqui, já sem áudio, né, que diz Fios dos Tempos, quase haikais, que é sobre o... E vou, dessa vez eu vou me dedicar, né? E aqui nós temos os haikais, né? Manhã de inverno, cheiro de café torrado, aquece a aldeia. Uma canoa encantada, à sombra do jatobá, o parente espera. Final da tarde, mais um banho de garça, alegrando os céus. Ipês florindo, louvores indígenas no pé da serra. Entre rios e matas, de estender as asas, no caminho da aldeia. Dorso do tempo, no cocar resplandecem mechas de prata. Súbita visão, beija-flor no terreiro, mensageiro, xamã. No meio do lago, um cardume de história, a canoa consome. Na borra do café, a imagem de andarilhos por ameríndia. Seguir a trilha pelo som da maraca, aldeia em festa. Sou de ameríndia, por isso ando e nunca é o bastante. Dizia o velho pai, como vai e vem da maré, água tem memória. Tópico de colibri, uma trilha encantada em ameríndia.
E aí aparece, né? Livro inédito de haikais em busca de editor. Nordeste do Brasil, 2020. Né? Então, vou interromper. Quer dizer, o que está acontecendo é que ela já aqui está pré-anunciando, né? A possibilidade de um livro a vir, né? No meio da pandemia. Né? E depois temos a Antologia Poética Digital, Poesia Indígena Hoje, né? Que eu também vou mostrar um pouquinho, né? Para vocês conhecerem, apenas para isso, né? Onde a materialidade muda para o formato livro digital, com a sonoridade das páginas ao seu passar, o que também nos permite, pela organicidade do que entendemos como objeto livro, ver e ler as e os outros autores, que escandem a poesia indígena no hoje, que é, digamos, né, por isso que é poesia indígena hoje, que é 2021, na pandemia. E nessa antologia que a autora voltará, por exemplo, a inscrever Geografia do Poema, que é um poema de cantos mestiços, um dos seus primeiros livros. Né? Estão vendo, não é? Sim, sim, tudo certo. Perfeito. Né? Aqui, então, é o livro, né? E que tem aquele sistema que vocês sabem que é muito bonito, né? Que eles conseguem... Sente, né? E aqui vai ter uma série, né? De primeira apresentação, e depois uma série de autores, né? Que vão... Aqui, por exemplo, né? Um botão em botão, Eliane Potiguara, e assim segue, né? Até vai chegar a Gra, com uns 4 ou 5 poemas. Bem, então, já entrando, né, na matéria, como diria Pablo Neruda. No encontro do ano passado, meu foco se concentrou na escrita do seu blog, Tecido de Vozes, blogspot.com, e na antologia do site, né, do Instituto Moreira Salles. Nessa oportunidade, como recorte, vou me ater à sua terceira obra, Fios do Tempo, quase haikais, publicada e lançada de modo virtual em 10 de dezembro de 2021, data que comemora o Dia dos Direitos Humanos. Estamos na presença de um livro inteiramente da autoria da Graça Graúna, materialidade que está cantoneira, mas é cartoneira, que transita entre o livro artesanal, formas de outros objetos livros, com uma tiragem pequena, e o livro artístico, o livro objeto, trazendo e ressignificando assim tradições heterogêneas de modos de produção. Esse livro, Fios do Tempo, é um livro que dialoga com um livro anterior da Graça Graúna, de 2014, no qual a poética dos haikais se mistura a ilustrações e ao tamanho também pequeno do objeto, metamorfoseando a autora no seu laboratório com uma haijin, que seria uma poeta haikai. Poemetos, como ela chama, concisos, em 3 versos, cristalizando a instantaneidade do vivido tempo, a transitoriedade do sentir e o cotidiano na geografia da aldeia. E aqui já é interessante porque ela, nesse Flor da Mata, ela vai tentar manter, digamos, de alguma forma, por que essa poética do haikai no Japão, né, era escrita, né, ou ainda é escrita, que tem a ver com esta questão da marca do tempo, na
transitoriedade do sentido do cotidiano. Só que aí já temos um procedimento diferenciado da graça, no sentido de que é na geografia da aldeia. Agora, depois eu vou mostrar para vocês também o livro, né? Os dois, né? Nesse tempo urbano da modernidade ocidental capitalista, é o tempo com que já vem falando, como já vem falando David Harvey, com um novo processo de globalização, que se dá a partir da globalização na década de 1980, do que é chamado como a compressão do tempo-espaço. Numa entrevista de 2021, o que a Graça Graúna falava é que das redes que ela mais gostava era do Twitter, justamente pela concisão, pela brevidade. Há um tempo, eu apresentei um trabalho numa mesa redonda, a relação da forma de produção de literatura dentro do Twitter. O trabalho com a concisão, com a demanda, certas formas de compor textualidades literárias dentro desse espaço digital reduzido. A compressão do espaço-tempo da globalização, que se acirra tragicamente no confinamento e o lockout da pandemia, aí o confinamento é tanto o tempo e espaço das reservas indígenas, desde a conquista e a colonização, a redução, até os dias de hoje, como também no caso de Graça Graúna, que vai nesse vai e vem entre a cidade e a aldeia. Faz com que ela esteja confinada na sua casa, na cidade, sozinha, sem os filhos, sem seus netos, e sem a presença material da aldeia. Essas relações vão se dando e fazem ela escolher continuar a aprofundar e experimentar essa forma breve da poesia, que é o haikai, que ao mesmo tempo é uma forma, como diria Pascal Casanova, de uma captação de errança, de tradução, de uma forma poética japonesa, com pouca expressão no Brasil, para além de Leminski, o Milor Fernandes e Wilson Bueno. Mas ela traz, não numa experimentação vanguardista, mas para a literatura indígena produzida por mulheres. Nesse sentido, o haikai da autora vai acrescentando camadas temporais da própria vida do que é estar Graça Graúna em confinamento, na pandemia, que reproduz, de certa forma, o confinamento indígena nas Américas, no Brasil. Como dizia já Bernardo de Carvalho, o Xingu é o que restou. Retrabalha de uma forma particular os fios do tempo, aquele fio que pode juntar de alguma forma diversos tempos simultâneos e diversos tempos da vida. O tempo na cidade, o tempo na aldeia, os tempos do dia como olhando pela janela, os tempos da escrita da poesia, confinada em 3 versos. O livro está costurado com um fio vermelho que começa na capa, com a folha seca. O livro também vem cortado, com 2 cortes, ou seja, produzindo topografias na mesma página, e a cada página em papel amarelinho, agora eu vou mostrar para vocês, com um poema por página, às vezes no início, no centro ou no final do espaço-página. Esse livro cortado por dentro mostra suas partes e também o fio do tempo que não resiste, que está cortado, ferido, e nada tem a ver com a fragmentação vanguardista. Então, vou voltar um pouquinho a Flor da Mata, né? Tem aqui, veja o tamanho do livro, quer dizer, em qualquer livraria seria colocado como livro infantil, né? Aliás, que é a tendência, né? Infantilizar os indígenas e infantilizar o público leitor das crianças e dos jovens, né? E aqui, né, na contratapa já tem um haikai que diz: utopia é cantar uma trajetória possível. Pindorama. E os desenhos, né, tem uma ilustradora também, agora vou mostrar o nome. Dá para ver bem? Sim. Aqui não. Dias de sol distendo as velhas asas, num haikai latino. Não? Ou vou ler outro aqui também.
Tá aqui. E que diz, porque és pedra, o que dirá poesia sem a tua presença? Aqui, as ilustrações são da Carmen Barbie. Bem, e a maravilha que é esse livro, como eu falei, entre cartoneiro e objeto, livro e livro artístico, né? Ele vem assim, né? Olhem também o tamaninho. Dá para ver bem? Então, tem esse desenho aqui, né? Tudo feito tipo origami, né? E aí você tira, né? E tem, vocês veem aqui, né? A folha seca, né? De louro com o fio vermelho, que é o que vai costurar o livro por dentro, né? Continua aqui. E reaparece como um livro costurado, né? A gente já não está acostumado, mas né, no centro, né? Na metade do livro, o fio vermelho, né? E aqui é Edições Baleia Cartoneira, né? E começa com Haikai, né? Que está no Flor da Mata, e que eu li, né? Também que está no site do Instituto Moreira Salles. Súbita Visão, Beija-Flor no Terreiro, Mensageiro Xamã. E fecha, né, o livro com o que eu digo, né, das cenas de interpelação, que são formas também. Eu peguei, por exemplo, o tópico dos pássaros, que é muito forte na poesia da Graça Graúna, né, mas que tem a ver com pássaros, com voar na possibilidade de tradições, de abrir asas, tem várias coisas ali, além de que ela se chama Graça Graúna. E aqui é o poema final, né? Mas aí, por exemplo, uma cena de interpelação é essa questão da produção da escrita poética. Né? Advertência. Se eu parasse de escrever, respiraria? E agora eu vou mostrar para vocês, né? Então, o que eu falava dos cortes, né? Quer dizer, o livro tem, vamos supor, 4 páginas, no tamanho da página, e vai ter ou um poema aqui em cima, ou um poema aqui no meio, ou um poema aqui embaixo, certo? Mas depois, a cada 4 ou 5 páginas, começam os cortes. Tentar mostrar esse, tá vendo? Então, você tem um poema aqui. E aqui, como o poema estava embaixo, aí fica aqui. Mas no seguinte, você abre, né? E, por exemplo, tem assim, 2 poemas em corte. Aí depois volta para a página inteira e depois vai voltar para os cortes. Então, todo o livro é assim cortado. Né? Por isso, né, me parece uma clara trabalho, né, entre a estratégia de produção, tanto da escrita como do livro, né, e que se vê nas 3 obras, 2 antologias, e esse livro da Graça Graúna, né, essas estratégias de escrita e de produção, né, e ao mesmo tempo ligadas a esse tempo do confinamento na pandemia. Então, acho que já está meio tempo. Obrigada, gente. Obrigada, Silvina. Foi ótimo, assim, essa mesa foi muito boa. A gente pode agora ter um espaço também para... Também não, né? Um espaço fundamental de debates, né? Eu gostei muito, assim, de todas as apresentações, né? Como já é a segunda mesa, assim, que a gente tem essa sensação, né? Vocês 4 trouxeram, assim, estratégias do feminino, estratégias de escritoras, de mulheres, né?
que publicam e escrevem e publicam como um ato de resistência, um ato político, um ato feminista, né? E todas na perspectiva também da literatura comparada, que é muito importante, assim. Então, foi muito bom. Eu vou abrir, então, né, aquecer o debate aqui, primeiro falando um pouquinho com a Viviane, sobre a Pagu, né, a Patrícia Galvão, né, a gente fala Pagu mesmo sabendo que ela não gostava já no final, né, de ser chamada de Pagu, né. Gostei muito da sua apresentação. Esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar com o Parque Industrial com os alunos da graduação, e eu li a autobiografia precoce, levei para os alunos, né, alguns fragmentos, e comecei a ficar muito envolvida com a Pagu, né. Ela é envolvente. Eu ainda não tive a oportunidade de ler Safra Macabra, mas você falando, eu fiquei muito curiosa, quero ler, né. E como a gente vai se apaixonando e entrando na intimidade dela, e vendo a força que ela tinha, né? E dá uma raiva, dá uma revolta ver que ela fica como o bibelô dos modernistas, né? Que a gente conhece a Pagu sempre por esse estereótipo, né? Como você bem colocou na apresentação, e não reconhece o valor, né? O valor político, literário da obra dela, né? E o valor feminista, assim, de vanguarda, uma feminista de vanguarda, né? Porque ela vai além do que o feminismo da época tá lutando, né? Ela vê, assim, a mulher de classe pobre, né? A mulher operária, e como um feminismo branco não dá conta dessas questões, né? O Parque Industrial é chocante por isso, assim, né? A gente fica pensando realmente o que adianta conquistar o voto, né? Para as mulheres, para um determinado grupo de mulheres, né? E no Parque Industrial ela bota assim, daí o voto, né? Para nós isso não serve nada, né? Para essas mulheres pobres, negras, né? Então tem um feminismo ali interseccional, avanalético, né? Já assim bem visionária, né? Eu gosto quando você fala do Risério. Eu não li, né, esse texto, mas você fala desse espaço ambíguo dele, né, que a gente não sabe se é fã ou se é hater, né, e como isso acontece, como acontece muito, né, com as escritoras ali do século XIX e XX, né, de terem homens comentando as suas obras, prefaciando as suas obras, e sempre nesse espaço ambíguo, que você fica, tá aí, como assim, né, o que ele quer dizer, né? Eu vivi isso muito com o Olavo Bilac, que o Olavo Bilac foi prefaciador de obras, né, das mulheres, e ficava nesse espaço, né, porque dava um elogio, mas ao mesmo tempo tinha assim, um comentário bem machista e preconceituoso, desmerecendo, né, aquela obra por ser escrita justamente por uma questão de gênero, né, por ser escrita por mulheres, né. Então eu fiquei curiosa assim para ler também o Risério, né. Que mais? Eu anotei tanta coisa, assim, né? Mas mas a princípio é isso, né? O Covid está me deixando meio sequelada também, né? A Silvina fala, né, traz aqui esse fragmento, né, se eu parasse de escrever, respiraria, né, e me parece que isso é uma questão aí para todas essas apresentações de vocês, né, Mariana, Julie, Viviane, né, essas escritoras que publicam como também uma forma de sobrevivência, né, no meio de tanta hostilidade e opressão, né, e isso não é um vitimismo, realmente é o que aconteceu, né. A Silvina, Silvina, eu sempre aprendo muito com você. Eu devo dizer que trabalhei com os alunos Márcia Cambeba, eu moro na cidade, graças a você, que amplia, né, esse nosso horizonte, né, e como é importante, assim, essa inclusão, trazer essa literatura de autoria feminina, indígena, para dentro da sala de aula, porque é isso, a gente sofre esse epistemicídio, né, e segue reproduzindo um cânone, muitas vezes, por não ter conhecimento, né, que é o que acontece com as escritoras também do século XIX, né. E foi lindo, os alunos, eu deveria ter escrito para você, foi agora também nesse semestre, né, os alunos adoraram os poemas dela, né, Eu Moro na Cidade, né, e agora
saber mais da Graça Graúna, né? Desperta assim, uma curiosidade, né? Você fala dessa editora cartoneira, eu fui aqui dar um Google para ver o que era, né? Na minha ignorância, assim, né? Aí que eu vi que vem da Argentina, depois se você puder falar um pouco mais sobre isso, né? Aí você mostrando esse trabalho artesanal dela, que coisa linda, né? E essas estratégias múltiplas, porque sai daquele padrãozinho de publicação, né? Nas editoras, né? Ela avança para outros meios, né? Você coloca essas antologias digitais, né? A questão do livro artesanal, né? Então, assim, também é preciso se reinventar, né? É preciso se reinventar nesse espaço, né? Eu teria mais coisas, mas vou parar por aqui, assim, né? Depois eu volto, né? Obrigada. A mesa foi linda, eu agradeço muito, assim, foi muito bom. Eu complementaria o que você falou, Ana, para Viviane, né, também, que, bom, eu tive a possibilidade de, uma orientanda minha do mestrado, agora está no doutorado, ela trabalhou, né, com a Patrícia Galvão, e justamente as autobiografias, né, e trabalhou também na pauta ou seja, uma crítica feminista aos partidos comunistas brasileiros e uruguaios e mexicanos, porque ela trabalhou também com a Blanca Luz, a Blanca Brum Luz, né, que é uma uruguaia, né, que foi depois esteve no Peru, esteve na Argentina, esteve no México, né, ela digamos, se deslocou mais. Mas o que a gente via, né, era também as variedades, né, de possibilidades de pensar os partidos comunistas, né, porque a Raquel, então me veio quando você estava falando, né, a lembrança de Raquel de Queiroz, né, ela, para mim, uma das melhores obras de Raquel de Queiroz, até teve que buscar porque não me lembrava bem o nome, era João Miguel, não sei se vocês leram, né, e para mim, assim, aquela obra. E ela saiu do partido porque o partido criticou a obra por burguês, porque a peça, porque ela até é uma peça de teatro, né, é maravilhoso. E então ela decidiu sair do partido, né, porque e aí você contava essa estratégia, né, de eles mandarem a Patrícia para ir para gente, até isso, né? Só como comentário, depois eu volto para falar um pouco do que falou a Ana para mim, tá? Tá bem. Eu lembrei também, Viviane, que agora eu vi o meu outro comentário, era quando você fala das personagens planas, né? Como a Pagu também sofre uma crítica, né? É tido como panfletária, mas eu acho genial o jeito como ela coloca essas personagens planas, porque é o modo como as operárias estão para a sociedade, né? Elas não tem, ninguém enxerga aquelas mulheres como indivíduos, como com uma profundidade, né? São mulheres sem personalização, digamos assim, né? E ela coloca isso de forma muito lúcida, assim, a meu ver, né? no Parque Industrial. Né? Ela é genial. É genial. Eu fiquei até com um pouco de inveja dos seus alunos que viram Patrícia na graduação. A única coisa que eu ouvi da Patrícia na graduação, até o mestrado, foi que ela havia roubado o marido da Tarsila. É a única coisa que falam dela na graduação. Então é uma pena que seja assim, um rótulo tão machista para uma sociedade em pleno século XXI ainda. Né? Mas em relação ao que a professora falou, dessa professora Silvina, eu estudei a Raquel no mestrado. E é muito curioso a forma como as pessoas falam da obra da Raquel, porque vários críticos falavam, a Raquel escreve como homem, nem parece mulher escrevendo. São livros muito bons. Então, era um elogio muito machista para ela, mas claro que isso estabeleceu ela, né, no meio literário. Ela foi beneficiada por escrever como homem. Né? O que é escrever como homem? Ninguém sabe. Algo que a Patrícia realmente não conseguiu, que ela foi realmente marginalizada por muito tempo, por ser mulher, por falar do jeito que ela fala. Logo no início do livro, ela já começa dando banana para todo mundo. Ela não tá nem aí porque falam dela, porque pensam dela. É um livro muito bom, muito genial, que tem que ser percebido realmente assim nos detalhes. Ou a pessoa fala, que livro bobo,
nenhuma personagem tem relevância. Aí quando você lê com atenção, você vê nos detalhes que é realmente genial a forma como ela traz seus personagens. Porque essas mulheres também não tinham relevância para a sociedade, né? Então, assim, ela só colocou ali exatamente o que elas sentem na pele, né? Porque ela teve essa experiência também, né? Sim. Tá Acho que bem. aquela cena da Corina, né, que engravida, depois ela mata, né, o bebê que ela, durante toda a gestação, ela tenta proteger, e ela não explica por quê. A Patrícia não coloca isso no papel. Fica pro leitor, ou ele fica louco, batendo a cabeça assim, por quê? O que aconteceu? Que realmente não é explicado. É profundo, sabe? Me marcou muito. Todas as leituras da Patrícia sempre me marcam, né? Quando ela relata na autobiografia dela a forma como ela é tratada pelo partido, isso explica muito porque ela se desilude e sai do partido, que ela sofre vários abusos por ser mulher lá dentro. Eles enviam ela para poder conseguir informações confidenciais com homens, porque ela era mulher. Então, são vários absurdos que ela passa que marcam toda a sua carreira, né? Eu vou Deveria parar, ser. porque senão eu não vou parar de falar de Paguga, que eu estou bem no meu apaixonamento, né? Uma coisa, mas deveria ser, quem sabe, Viviane, no final, para um pós-doc, você escreve o romance dessas mulheres. Adoraria. Quem sabe, né? Vamos, boa ideia. Né? Pois é. Bom, talvez só para comentar um pouco o que falou a Ana, né? A produção dos livros cartoneiros surgiu, né, da crise na Argentina em 2001, né, onde, digamos, teve o drama do lixo, né, e as pessoas com fome, sem grana, indo no lixo a buscar comida e coisas para vender, né? Então começou de uma forma, porque, digamos, teve um momento que isso se, falam pasteurizar, né, também, assim, se normalizou, né, a questão tanto da pessoa que entra vai pegar o lixo, né, e mexe nele, sei lá o quê, como a questão depois do que seria o reciclado do papel, né? Quer dizer, aquelas lojas maravilhosas de Ipanema e sei lá, de São Paulo, entendeu? Elas escondem que isso vem de um produto do lixo. Né? Quando as editoras cartoneiras o que fazem justamente é mostrar que são lixo, entende? Eu tenho vários livros, né? Uma coleção inteira. Não sei, alguma vez vocês... Esperem. Por exemplo, né? Tá vendo? Sim, sim. Então, iam gerando, né? O cartão, né? O papelão, né? E depois, então, foram criando oficinas com crianças de rua. Ensinavam pintura, né? Aí, então, cada capa é uma capa. Não tem reprodução, né? E é xerox aqui dentro, colada ou costurada muitas vezes também. Ou com olha, o método mais, como se chama? Ai, não me lembro agora a palavra, como era. Grampeador. Isso, o grapeador, entende? Sei lá, aqui a coleção, né? Então tá uma xerox colada aqui, e vocês veem, né? Vocês veem o papelão. Depois, bom, depois houve umas transformações muito interessantes na Argentina também, né? Mas elas mantiveram, ou seja, digo, a nível do 2003, quando vem, digamos, entra no governo, né, o Néstor Kirchner, houve umas transformações interessantes com isso, porque foram criadas transporte público para os cartoneiros, horários para separar lixo, não?
para que eles não se machuquem, algumas coisas assim bem interessantes. Mas da Elisa, né, que a Elisa Cartoneira foi a primeira, isso se espalhou pela América, né, porque também você encontra no Canadá, encontra nos Estados Unidos. E no Brasil, em particular, tem, né, uma história linda com Douglas Dias, que é um escritor justamente que escreve em portunhol, em Mato Grosso, mas também tem todo o artesanato indígena que passou para os livros cartoneiros, não? Agora, esse livro em particular, da Graça Graúna, eu acho que o que tem, ela trabalha assim no diálogo entre o livro cartoneiro, porque, vejam vocês, é muito diferente, entende? É muito diferente. Isso é um livro bonito, sei lá, você não vê que o papel é reciclado, o papel lindo, amarelo, né? Mas é reciclado. Mas é já aquele reciclado mais fino, digamos, né? Que oculta o modo de produção extrativista, capitalista, né? Agora, mas por outro lado, também não é o objeto-livro, né? O livro-objeto, por exemplo, da editora Cossack Naif, né? Não é isso, entende? Tá entre uma coisa e outra, dialoga aí, mas a tiragem é mínima, né? Então, você não vai conseguir, como os livros cartoneiros, por exemplo, né? E nem vai aparecer no estante virtual, sabe essas coisas. É isso. Mais alguém quer aproveitar o espaço do debate, colocar algum comentário? Mayu, bem-vinda, Mayu. Sem o som. Eu queria perguntar para a Mariana, né, justamente... Silvina, porque a Mayu vai falar. Ah, tá. Uhum. Daqui a pouquinho. Bom dia, meninas. E eu peço desculpas que assisti apenas à apresentação da Silvina, porque não tive um compromisso anterior. Mas estou maravilhada, Silvina, e tenho aqui perguntas, e, como eu disse ontem, estou aqui para aprender com vocês. Maravilha! Gostei demais da organização também, de como Laura, Ana e Silvina conseguiram agrupar as mesas por temas, ficou assim fácil de acompanhar. Então, mais uma vez, meus parabéns para o grupo. Eu fiquei impressionadíssima aqui com os catadores de lixo. Não é? É uma coisa que nós estamos observando todos os dias. Eu moro aqui em Curitiba, no local mais elitista, mas o catador de lixo está ali na nossa frente. E eu fico com aquela preocupação daquelas pessoas pobres, aquelas crianças acompanhando os pais em condições de miséria, e eu fico feliz quando vejo que alguma coisa está sendo feita, como a Silvina ilustrou, com esses livros que são feitos com material reciclado do lixo e que eles aproveitam as próprias crianças pobres para fazer essa montagem. E, às vezes, eu não sei se gosto ou não gosto dessas coisas, mas eu penso, nós estamos voltando aos tempos medievais, em que você não pode sair da tua casa sem uma escolta armada, como era naquela época, porque as pessoas pobres viviam de assaltar aqueles mais abonados. Então, eu penso nisso, será que essa questão de tempo que nós estudamos tanto na literatura está fazendo um retorno a tempos... Às vezes nós olhamos esses tempos antigos como poéticos, ou será que era só poesia, ou era um tempo de muito sofrimento para os pobres, sempre para os pobres? E eu me pergunto também, Silvina, como seria Carolina Maria de Jesus hoje? Ela era uma catadora de lixo. O tempo todo ela conseguiu sobreviver com o lixo. E um dos meus orientandos, que infelizmente
precisou desistir do curso, ele ia ver como é que está sendo essa literatura não é nem minoria, dessas comunidades periféricas, como se chama, estão escrevendo, como é que estão expressando tudo aquilo que a Carolina, com a sua genialidade, conseguia expressar. Existe ainda essa genialidade inata hoje? Como é que esses jovens que não veem esperança na vida, como é que eles estão se expressando? Como é que a literatura está servindo de veículo de expressão a essas pessoas que a gente relega a essa posição inferior e da qual não tem esperança de sair. Como seria Carolina hoje? E eu gostaria de perguntar, Silvina, se você tem algum livro de sua autoria, porque eu achei maravilhosas tuas. Eu já quero aproveitar, vou comprar o da Ana, está R$70, mas eu vou tirar R$70 do bolso e comprar. E se a Silvina também tem, porque achei maravilhosa a leitura que você fez do Haikai. E eu tenho uma outra orientanda de doutorado que está escrevendo sobre manifestações poéticas de negras, e inclusive uma cujo nome eu não vou tentar lembrar aqui, mas que é transexual, e que escreve poesia. Então, ela vai trabalhar com a Carolina e com essa transexual e mais duas, que a minha cabecinha, de momento, eu não vou arriscar, desculpe, tentar lembrar os nomes. Então, eu gostaria de saber aqui de uma bibliografia de tua autoria. E essa questão do voltar no tempo me lembrou muito William Blake. O livro que você mostrou aí, esse livro costurado, era como William Blake fazia o que ele chamava de impressão iluminada. Ele já fazia o poema e o quadro. Todo mundo conhece o Tiger, e eles mesmos, ele e a esposa, costuravam aqueles livrinhos e eles saíam vender para poder subsistir, para poder viver com o que ganhavam com a produção daqueles livros. Então, isso me deixa espantada, não, maravilhada com a genialidade do homem, com os recursos de que ele dispõe. Então, estou colocando assim essas ideias, gostaria de ouvir o que Mariana, Laura, Viviane, Júlia têm a dizer, porque o grupo, na realidade, é fenomenal. Obrigada, gente. Silvina? Sim, são duas coisinhas talvez, e depois as colegas aqui falam mais, mas eu estou tentando organizar minha produção num livro ou dois, porque eu venho publicando, mas assim, sobretudo em livros organizados, né? Também seriam antologias de textos, não poéticos, mas antologias de textos de pesquisa. Outros tipos de antologias, né, que a gente chama capítulos de livro, né? O Lattes não faz chamar capítulos de livro. Né? Então, não tenho, assim, uma obra agora que possa, um livro inteiro, não? Mas está essa possibilidade. O que eu posso depois pedir, você me deixa o endereço e posso te mandar, assim, o último que eu publiquei num livro organizado por mim mesma também, no GT da Ampol. Né? Mas a indicação de artigos também. Claro, e aí com a bibliografia, exato. Artigos. Sim. E depois, eu acho que, assim, talvez, tem o ex-ministro da Grécia, né, o ministro de Economia, que é um economista da economia política, né, muito importante, que ele abandonou o governo, né, quando foi o problema da dívida
da Grécia, né? E, bom, acabaram com a Grécia, né? Não existe mais Grécia como país soberano, né? E ele tem umas teses muito interessantes, né? Eu acompanho ele nas redes muito. Ele tem uma tese que é que a gente está vivendo ele fala assim, o feudo-tecnocapitalismo. Então, ele faz essa remissão à Idade Média, né? Ao feudalismo, que é o que você trouxe, né? Mas eu acho interessante, né? Ele chama Yanis Varoufakis. Depois você me manda por escrito. Tá, tá. Vou colocar aqui, talvez, no chat, né? Obrigada. Sim. Então, acho que outras pessoas podem responder até mais, né? Vou colocar aqui. Yanis Varoufakis. Talvez não está perfeitamente escrito, porque cada tradição traduz de uma forma diferente o grego, né? Mas é mais ou menos assim. Obrigada. Eu queria dizer que... desculpa, Silvina. Não, fala. Eu queria dizer também que eu gostei muito de todas as apresentações, agradecer a vocês, dizer que gosto muito dessa abordagem também da Mariana a respeito das escritas de si e política, pensando especificamente a respeito da Natália Ginsburg, dentro do léxico familiar. Acho que tem uma tradição também da palavra ligada à cultura judaica muito forte, né? E que eu não sei se você concorda, eu pensei nisso agora, que talvez seja também uma perspectiva muito relacionada ao que a Leonor Harfuch chama de constelação autobiográfica, né? Dessas subjetividades outras, e dentro de um eu que a gente pode chamar de transpessoal, né? Que oscila muito entre o individual e o coletivo. Mas era só assim, se você quiser fazer mais algum comentário, porque eu gostei muito de tudo que você falou e é uma abordagem que me interessa particularmente. Obrigada. Eu ainda estou assim numa fase bem inicial das minhas leituras. A Harfuch, eu ainda tenho coisas dela aqui para ler. Eu li ela, na verdade, através da Margaret Hago. O livro da Margaret Hago chama Aventura de Contar-se, que é a trajetória dos feminismos no Brasil. E ela também fala bastante do posicionamento de algumas feministas brasileiras e das dissidências com os partidos, né, os partidos políticos. Mas, assim, a nível do pensar as particularidades das possibilidades, na verdade, né, que a escrita autobiográfica aqui pode trazer e as linhas de interpretação que eu posso entrar, eu ainda estou bastante no início. Ainda tem chão. Mas, com certeza, já está muito interessante e vai ser uma linda pesquisa. Obrigada. Maria? Aqui está aquela que vai sugar tudo de vocês. Mariana, você poderia colocar no chat o título desse livro? Você fala da Margarete, que eu não peguei o sobrenome? Obrigada. Esse livro da Margaret Hago é muito bom, né? Esse todo maravilhoso. dela, né? Então... Falou de autobiografia, a Ana sabe, né? Autobiografia, memória e autoficção. Era isso que eu queria falar antes. Silvina, eu tinha te interrompido, tu ia fazer uma pergunta, né, para a Mariana, eu te interrompi, desculpa. Não, que isso. Não, mas que não era bem uma pergunta, senão que resgatar justamente isso, a importância de ir a trazer a Margarete Hago, né? Que acho uma pensadora fundamental, que ela vai tecendo várias coisas ao mesmo tempo e
E eu, por exemplo, eu tenho uma doutoranda que está trabalhando com, escuta, Maíl, que está trabalhando com o puta feminismo, né? Aham. E traz a Margarete Hago muito. A gente até vai convidar para a banca, sei lá, mas assim. Por favor, vou perguntar em inglês. Could you spell Argo? Is it with a date at the beginning or what? Rago. Yeah. R-A-G-O. Thank you. Era isso, um comentário, Marina, que gostei muito também da tua apresentação, não só pela Margarete Hago, mas também porque, sei lá, vocês estão trazendo essas coisas também, não sei, também, você me fez emocionar, Mariana, quando terminou com a citação do Walter Benjamin, porque eu acho que, assim, para nós tem que ser a pauta. Se a gente não faz nada pelos mortos, o que vamos fazer? Não? Mas eu gostei muito porque eu realmente não li esse livro da Zélia Gattai e agora fiquei mais entusiasmada também. E me pareceu uma boa ponte que você fez ali, né? Se fosse também, até pensei tem várias pesquisadoras jovens assim trabalhando essas coisas, que é muito interessante, Viviane, sabe? Assim, digo por essa questão mais do contexto, né? Porque a Julie por aí é um contexto diferente, né? E é outro tipo de luta política, né? A da poesia da Julie, mas é bem interessante. Bem interessante. Isso. Obrigada. Eu acho que, assim, são os dois livros, para mim, assim, o Anarquistas, Graças a Deus, para mim, foi um dos livros que eu jamais reli na minha infância, tinha em casa. Tem a edição aqui, que era da minha mãe, que estava grávida de mim, quando eu tinha o livro, já está todo coitadinho. E ele foi assim, eu aprendi sempre muito, eu cresci com aquela noção de contar a casa. E sou mineira, né? Então Minas também tem muita tradição da oralidade, né? E aí, quando eu estava nessas dificuldades do mestrado, né, de ser brasileira em Portugal e viver isso diretamente e ao mesmo tempo querer pesquisar isso, eu também precisava encontrar um distanciamento. E quando eu fiz a leitura do Léxico Familiar, me despertou qualquer coisa, porque esse processo de narrar a família também pode ser uma lente, né? O olhar para o passado. Eu acho que também, como feminista, nas minhas andanças pelos feminismos, eu acho que a gente não pode nunca deixar de fazer uma ponte com o passado, né? Com o que já foi produzido, de que maneira as pessoas resistiam, né? Porque sobretudo sobre essa questão do voltar no tempo, o tempo passado continua aqui no presente, né? E eu acho que se a gente não ouvir também o que outras formas de fazer, outras formas de pensar, a gente fica muito perdida aqui no presente, né? Acho que... E pensei também, queria só aproveitar aqui o microfone e falar também da pesquisa da Julie. Eu acabei de fazer na semana passada, inclusive, uma tradução para uma exposição que está acontecendo aqui em Portugal, no Museu do Aljube, que é o Museu da Resistência aqui em Portugal, que era uma prisão política do Estado Novo, que foi transformado em Museu da Resistência e Liberdade, é o nome. E a exposição mais recente, eu fiz a tradução na versão, fiz a versão para inglês, chamada Deus, Pátria e Família, que é uma trajetória das resistências de pessoas LGBT em Portugal. E aí eles vão traçando, né, temporalmente, desde do Estado Novo, do que se tem notícia, né, porque não sei se vocês sabem ou têm alguma consciência, uma noção, mas Portugal é muito conhecido por silenciar muito, né, as vozes. Então as pessoas iam escrevendo muito pelas brechas, né. A linguagem poética em Portugal ela é muito significativa também por isso, né. Enfim, e se você quiser, Julie, tem muito material da Judite,
E também dessa época específica, na hemeroteca. A hemeroteca, na verdade, é o arquivo digital de Lisboa, né, de notícias, tem muita coisa. Se você quiser, também pode me escrever, que eu posso te ajudar. No site do museu, provavelmente está agora, já está no ar o material dessa exposição. E só para encerrar, o Marcelo Caetano, ele é uma figura no Estado Novo, que ele foi o primeiro-ministro que veio na sequência da queda do Salazar. Mas o Marcelo Caetano, ele foi uma figura muito... não queria dizer crucial, mas, enfim, ele foi uma figura significativa nesse período do Estado Novo, né, da censura, sobretudo. E você consegue encontrar também esse material em que ele fala da Judite Teixeira, tem tudo isso tem na hemeroteca e também tem aqui em Portugal, né, na Biblioteca Nacional da Torre do Tombo, e na hemeroteca e no Museu do Aljube. Se você precisar, também pode me escrever, que eu posso te ajudar com isso, se você quiser. Da hemeroteca eu já conhecia, é uma plataforma bem complicada, se a gente vai comparar com a hemeroteca do Brasil, né, da Biblioteca Nacional, ou do sistema aqui da Gallica, da Biblioteca Nacional da França, a hemeroteca, enfim, se você faz pesquisa com Portugal é bem complicado, mas eu já conhecia, enfim, sou familiarizada um pouco com o sistema. Algumas eu vi também pelo Real Gabinete, porque o sistema de busca é um pouco mais acessível que da Biblioteca de Portugal. Mas o do museu me interessa muito. Obrigada. Posso fazer uma sugestão? Eu pediria a Silvina, a Ana, a Laura, para mandar os e-mails das colegas, dos participantes, para a gente poder fazer consultas. Poderia ser? Sem dúvida, sem problema. Manda, obrigada. Boa. A gente manda por e-mail, né, Laura, para ficar mais... Sim, por e-mail. Por e-mail, claro. Porque, como eu disse a vocês, eu não sei lidar muito bem aqui com o chat. Estou esperando que a minha neta apareça aqui e me dê algumas instruções. Então, até lá, o e-mail, pelo menos, eu consigo dominar. Mando sim, sem problemas. Mas eu fico feliz de ver essa gente jovem aqui, Viviane, Julie, Mariana, levando adiante aquilo que a gente começou há tanto tempo atrás. E no tempo que eu comecei, muito pouca gente tinha metade nem se falar. Eu gosto... Eu tenho um colega, o André, lá do Rio Grande do Sul, que ele diz, a Mayu, não sei se ela... Mas sempre o que ela fala, a gente acaba dando risada, né? Então, o que aconteceu aqui foi que eu fui daquela geração Cinderela, que fazia o curso normal, eu recebi o meu diploma de magistério com 17 anos e já fui de imediato trabalhar no primário, como se dizia naquela época. Então, trabalhei no Jardim da Infância, tocava piano muito bem, mas larguei do piano só para acompanhar bandinha rítmica no Jardim da Infância, e fui perdendo a minha agilidade. Então, hoje em dia, fica só o diploma de piano da Escola de Belas Artes na parede, mas eu toco marcha soldado, né? Porque foi o que eu precisei na minha carreira de professora.
quando fui de Curitiba para morar em Guarapuava, Guarapuava fica a meio caminho entre Curitiba e Foz do Iguaçu, e eram tempos em 1957, portanto, eu era uma senhora sábia naquela época, falava inglês e tal, não é? Mas tive que me adaptar àquele ambiente, e só fomos ter uma faculdade de letras em 1972, e era única. Nós tínhamos colegas que vinham de Foz do Iguaçu, que fica a 400 quilômetros, para fazerem aquela faculdade de fim de semana. Portanto, vejam o nosso progresso, a gente contribuiu para trazer isso aqui que hoje essas meninas jovens já nos dão aulas, já nos dão lições, mas nós temos também o nosso... fizemos o nosso pedaço. Às vezes, em Guarapuava, estava na hora da aula e vinha um aviso: por favor, hoje é dia de prova, o pessoal pediu para esperar um pouco, que o ônibus de Laranjeiras quebrou no meio do caminho. E o ônibus de Laranjeiras do Sul vinha de 120 quilômetros. Então, o pessoal trabalhava, dava suas aulas e vinha assistir a aula de noite. E foi assim a realidade no interior do Paraná, em 1970. E eu fico maravilhada de ver vocês ali, Julie, Mariana, Viviane, as minhas netas, fazendo todo esse caminho e levando o nome do Brasil. Mariana, o pessoal lá em Portugal te respeita, você se sentiu meio discriminada? Como é que foi essa experiência lá em Portugal? Gente, obrigada. Como foi, Mariana, a tua experiência em Portugal? Bem, é complicado, porque já estou aqui há muito tempo, tenho muita história. Mas assim, o que eu posso dizer é que eu transito entre alguns espaços, primeiro porque eu sou branca, né? Depois porque eu sou neta de portugueses, então eu não tive a dificuldade com a documentação, né? Eu tenho a cidadania portuguesa. Então, nesse sentido, eu não tive, assim, tantos embates, mas os embates, eles acontecem muito, assim, a socapa, como dizem aqui, assim, nas sutilezas. Eu acho que, talvez, assim, na universidade, eu fui sentindo em algumas, sei lá, em algumas sutilezas e, às vezes, assim, de maneiras explícitas, porque o meu trabalho foi sobre mulheres brasileiras, né? Tive, por exemplo, um professor que foi fazer de, abre aspas, advogado do diabo, e me falou assim: mas se os imigrantes estão tão mal no seu país, por que eles não voltam, no nosso país, por que eles não voltam para o seu país? Assim, de um jeito, parecia que, né, não, estou aqui só aqui a polemizar, mas que, na verdade, não deixa de estar dizendo, né, por que você veio aqui para esse país para colocar questões, né? E eu sempre coloquei questões, e eu acho que isso também me coloca numa posição que nem sempre é fácil. Mas, no modo geral, não posso queixar, tô já muito bem estabelecida. Isso lembra a posição da Grada Quilomba, não é? Que ela nasceu em São Tomé e Príncipe, não é? E era doutora em psicologia, se não me lembro, e era sempre confundida na universidade com a mulher da limpeza. Então, o que ela fez? Como vocês sabem, ela foi para a Alemanha, e lá na Alemanha é que ela escreve o seu livro principal, mas ela não escreve em português, ela escreve em inglês, porque ela acha que a língua portuguesa é muito machista. A língua portuguesa faz diferença entre os sexos.
Então, a obra dela é escrita em inglês e tem que ser traduzida para o português. Até a tradução da Grada Quilomba para o português concorreu ao Prêmio Jabuti de tradução. Não sei se o tradutor obteve o prêmio, mas é só para ilustrar para vocês essa questão dessas diferenças de cor, e que até hoje, como a Cláudia Rankine mostra no seu livro Cidadã, os negros não são cidadãos full citizens. Quando é que nós vamos chegar a esse ponto? Não sabemos. É a colocação. Muito Bom, bem, gente, não obrigada, sei se Maio. falar, né? Não, eu só ia dizer que a gente agora chegou no tempo, né? Mas se você quiser falar mais alguma coisa, Silvina, pode. Não, era justamente para ir encerrando, porque depois temos a mesa 10h30, para quem quiser, né? Tem a plenária, né? A mesa redonda. Eu até busquei aqui para ver como se chama, 10h30, né? Estéticas do bem viver, cosmologias, coletividades e espécies companheiras. Inclusive, tem a Potiguara hoje. Né? Pois é, eu ia falar porque, bom, por minhas pesquisas e não porque eu gosto muito de falar com autoras e autores, mas eu tenho uma amizade É só a pergunta, com a está Eliane no e com a site, o Graça. site da sala está lá naquela correspondência que vocês É no mandaram? YouTube, né? Essas mesas No YouTube. é no YouTube. Essa dá para entrar direto pelo YouTube. Sim. E lembrando que a gente aguarda vocês aqui às 2h, porque continua o simpósio, né? Mesmo quem já apresentou é muito bem-vinda para colaborar nos debates e acompanhar as pesquisas, né? Isso, exatamente. Então, obrigada. Até as 2h. Até as 2h, obrigada. Alimentem bem. Obrigada, gente, foi ótimo. Até de tarde.